Uma coisa é fato: quem ama a Deus de verdade sempre quer agradá-lo. Acontece que muitas pessoas acreditam que para isso precisam fazer grandes coisas ou se submeter a grandes sacrifícios. Mas será que isso é verdade? Será que Deus não enxerga a nossa limitação e a nossa dificuldade em fazer sempre o que é certo? É claro que sim. Foi Deus quem nos criou e Ele sabe exatamente tudo o que somos capazes e também tudo aquilo que não conseguimos fazer. Por isso Ele nunca exigiria de nós algo além da nossa capacidade. Quando Jesus veio a este mundo, Ele se tornou humano como qualquer um de nós. Ele tinha as mesmas limitações que você e eu. Mas mesmo assim, Ele entendeu o que o Pai esperava dele e o obedeceu. Veja o que Cristo disse: "Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada." E assim como Jesus, nós podemos sim agradar ao Senhor e, como recompensa, contar com a presença dele em nossas vidas em todos os momentos, seja na alegria, na tristeza e na dor. Por isso, neste vídeo eu vou te mostrar 5 atitudes simples, mas muito importantes para agradar a Deus. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira atitude para agradar a Deus: consertar o que está errado em sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer se quiser agradar ao Senhor é avaliar como anda a sua vida e consertar o que não está dando certo. Vamos ver o exemplo de Neemias. A Bíblia conta que um dia ele soube que Jerusalém, sua cidade natal, estava destruída, passando por um momento de muita aflição e que os judeus estavam vivendo em grande miséria e desprezo. Porém, depois de se lamentar sobre o que havia acontecido, Neemias não ficou parado. Ele orou a Deus, se arrependendo dos seus pecados e dos pecados da sua nação. Em seguida, ele pediu autorização ao rei para se ausentar do seu trabalho como copeiro. Conseguiu os recursos que precisava e então foi ajudar a resolver aqueles problemas. E Deus se agradou tanto da atitude de Neemias que o capacitou para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos em apenas 52 dias. E da mesma forma, Deus se agrada de quem busca consertar as coisas erradas em sua vida, seja nos relacionamentos, na vida espiritual, financeira e por aí vai. Mas como podemos saber o que está certo ou errado e como devemos agir em cada situação? Basta seguirmos o conselho que Deus disse a Josué. Vamos ver o que ele disse: "Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido." Então, para descobrirmos o que precisamos corrigir em nossas vidas, precisamos saber o que a palavra de Deus diz sobre cada situação e, em seguida, praticarmos o que aprendemos. Se fizermos isso, nossos caminhos serão endireitados e Deus terá prazer em nos abençoar. A segunda atitude para agradar a Deus: lutar contra o pecado. O pecado é o grande mal deste mundo e custou a vida de Jesus na cruz para podermos ficar livres dele. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte, e isso significa que todo sofrimento e a morte têm a sua origem no pecado. Por isso, se quisermos agradar a Deus, precisamos lutar contra esse mal todos os dias, por mais difícil que seja. E o primeiro passo para isso é reconhecer a nossa fraqueza. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem, que elas não são perigosas o bastante para derrubá-los, até que, sem perceber, já caíram. Por um tempo elas até ficam mais espertas, mas logo ignoram suas fraquezas e caem novamente. Por isso, em seguida, você precisa tomar a atitude de dizer não para tudo aquilo que alimenta a sua carne e te afasta da presença do Senhor. Sim, eu sei que é difícil, mas lembre-se de Jesus quando foi tentado no deserto. Ele estava 40 dias sem comer. Com certeza estava muito debilitado por causa da fome e do calor. E Satanás se aproveitou dessa situação para tentá-lo. Mas Jesus se manteve firme e, usando a palavra de Deus, lutou e venceu o inimigo.
E nós devemos fazer a mesma coisa, nos apegando a Deus e nos mantendo em comunhão com Ele, para que em Cristo consigamos resistir às tentações do diabo e vencer o pecado. Se fizermos isso, o Senhor se agradará de nós e nos abençoará. Veja a promessa dele para você. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Como é bom ser aprovado por Deus depois de passar por uma luta na carne e conseguir vencê-la, não é mesmo? Nós nos tornamos mais fortes, experientes e crescemos espiritualmente. Por isso, todo cristão que nasceu de novo precisa entender que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E somente assim Ele se agradará de nós. A terceira atitude: caminhar com Deus todos os dias. Você sabe quem foi Enoque? Enoque foi um descendente direto de Adão. A Bíblia conta no livro de Gênesis que esse homem teve uma vida tão íntima com o Senhor que ele decidiu levá-lo para o céu sem que ele precisasse morrer. Vamos ver o que está escrito. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Você consegue imaginar uma pessoa vivendo em comunhão com Deus de tal forma, a ponto de o Senhor não querer esperar pela sua morte para tê-lo ao seu lado? Que coisa maravilhosa, não é mesmo? A caminhada de Enoque com Deus é tão impressionante que até o apóstolo Paulo usou esse relacionamento como exemplo para mostrar aos cristãos como deve ser o nosso relacionamento com o Pai. Vamos ver o que ele disse em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Como podemos ver, Deus quer se relacionar com o ser humano. Por isso, devemos parar de nos sentir indignos e buscarmos um relacionamento íntimo com o Senhor. E se continuarmos buscando histórias de homens que andaram com Deus, chegaremos até Abraão. A Bíblia conta que Abraão era tão obediente e amou tanto ao Senhor que ele foi chamado de amigo de Deus. E sabe o que é melhor disso tudo? É que Jesus também nos chamou de amigos. Sim, é isso mesmo. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A melhor forma de retribuir todo esse amor é fazer o que Ele nos ordena na Sua palavra. Há muitas pessoas que se preocupam mais em falar de Jesus para os outros do que viver os seus ensinamentos. Por isso, o mais importante na vida do cristão não é o que ele fala, mas sim o que ele pratica. Faça isso e Deus estará ao seu lado todos os dias. A quarta atitude: ajudar os irmãos em suas necessidades. Todos nós passamos por muitas lutas durante a vida, e só quem já passou por momentos de aflição sabe o quanto é importante ter uma mão estendida para nos ajudar. E por isso, todos os que deixam seus problemas de lado para ajudarem ao próximo estão tomando uma atitude que agrada muito a Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sem dúvida alguma, essa é uma das atitudes que mais agradam a Deus, pois o próprio Jesus não só nos ensinou isso, como também viveu. Em João capítulo 13, a Bíblia nos mostra que Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, Ele se ajoelhou diante dos seus discípulos para lavar os seus pés. Ele não precisava fazer isso, mas nos deixou esse exemplo de amor ao próximo para nos mostrar que se fizermos bem aos mais necessitados, também estaremos fazendo bem a Ele. Então, se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, seja com bens materiais, ou com um conselho, uma palavra de conforto, ou até mesmo uma oração, não deixe de fazer isso. Entre julgar uma pessoa pelo que ela está vivendo e ajudá-la a vencer esse momento difícil, escolha estender a sua mão.
Deus se agradará da sua atitude e também estenderá a mão para você. A quinta atitude para agradar a Deus: viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Nos dias de hoje, infelizmente, muitos cristãos têm desistido de conviver com os irmãos na fé por não conseguirem lidar com as diferenças de ideias, opiniões, personalidades ou qualquer outra coisa. O problema é que essas pessoas estão se esquecendo que a comunhão entre os irmãos é, acima de qualquer coisa, um mandamento de Deus, e que obedecê-lo faz com que o Pai se agrade de nós. Se não fosse assim, o salmista não teria escrito: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu sei que conviver nem sempre é fácil. O problema é que muitas pessoas têm deixado a igreja por motivos fúteis ou criando desavenças entre os irmãos por causa de orgulho, inveja, egoísmo ou até mesmo falta de amor. Jesus se esforçou muito para nos ensinar a vivermos em comunhão. E mesmo quando os discípulos e seguidores o desapontavam, ele fazia de tudo para manter a união entre o seu povo. E nós precisamos ser iguais. Veja o que a Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se colocou na condição de servo para que pudéssemos aprender, através do seu exemplo, como devemos agir para agradar a Deus. Apesar de sermos diferentes uns dos outros, devemos entender que somos limitados e que cada pessoa tem um papel fundamental no corpo de Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém, por isso devemos pedir a Deus que nos ajude a não sermos orgulhosos e causarmos brigas, fofocas e discussões desnecessárias entre os irmãos. Você percebeu que é possível sim agradar ao coração de Deus? Eu sei que algumas atitudes são difíceis de serem tomadas, principalmente quando temos que abrir mão dos desejos da carne e do nosso orgulho. Mas eu tenho certeza que se você estiver disposto a fazer isso, o Senhor se agradará de você e abençoará a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.